Olha, vamos fazer de conta que a gente está no Rio de Janeiro no século XIX e você é uma pessoa que tem muita grana. Daí a corte resolve chegar de surpresa na cidade sem ter um bom lugar para se hospedar. Você, como não é bobo nem nada, doa uma chácara como presente de boas-vindas para o príncipe. E ele te retribui com títulos de nobreza e uma série de regalias. Pois é, foi mais ou menos isso que o grande comerciante Elias Antônio Lopes resolveu fazer quando a corte chegou no Rio de Janeiro em 1808. Até porque dinheiro não era problema para ele. O cara tinha negócios espalhados por várias regiões, dentro e fora do país. Na verdade, a casa que existia era uma casa excelente, né? Uma casa boa, pronta para ser ocupada, mas não um palácio. Essa aqui era mais afastada, era uma chácara, mas era uma casa que comportava essa ideia de nobreza. E o Elias praticamente nem chegou a morar aqui. Ele doa essa casa para o Dom João e ele aceita prontamente, né? O Elias, ele tinha a residência dele no centro da cidade e ele tinha a chácara de recreio que ele estava construindo aqui. Ele veio morar até muito próximo, num morro aqui próximo. Ele se gabava disso, de poder olhar, de ver a casa que ele doou para o rei, né? Muitos artistas estrangeiros que tiveram aqui no Brasil em diversas épocas fizeram questão de pintar a Quinta da Boa Vista. Era uma das construções mais luxuosas da cidade. E é graças a esses artistas que hoje a gente consegue ver as diversas faces que esse palácio já teve. Você conta a história de materiais de construção e de técnicas construtivas do país através desse prédio. Todos os outros palácios, sedes de governo, foram construídos num determinado período, 2 décadas, 3 décadas, 1 década. Esse ele inicia 1803 e termina em 1910. Então ele leva mais de 100 anos sendo construído. O fervo do Rio de Janeiro, na época, ficava onde hoje se localiza o centro histórico da cidade, numa área que vai desde o Campo de Santana até o mar. Fora dali, a nossa cidade era formada por florestas, sertões, regiões pantanosas, alagadiços infestados de mosquito, além de um mau cheiro absurdo. Naquela época, muitas regiões foram usadas como depósito de lixo da cidade. Então já dá para você imaginar o nível do ambiente que a gente tinha no Rio de Janeiro, né? Então se hoje em dia você fica naquela, eu gostaria muito de voltar no tempo e viver naquela época. Não, você não gostaria. Não era tão legal assim. O abatedouro, né, ele era ali junto da Praça da Bandeira, então era uma região que tinha muitos insetos, era uma região de descarte. E isso foi provado pela atual pesquisa, né, do metrô, da região da Leopoldina, que foram encontrados muitas coisas de descarte. Mas a prefeitura hoje detém um acervo fantástico, né, arqueológico, de peças resgatadas dessa área da Leopoldina. Se hoje em dia você reclama do perrengue que você passa no caminho de casa para o trabalho, saiba que no século XIX o negócio não era muito diferente não, tá? Hoje, por exemplo, eu demorei 20 minutos para chegar da Praça 15 até aqui, de carro. Agora imagina naquela época, a cavalo. No início, o caminho era de barco, né? O caminho não era via terrestre. Pegava um barquinho na Praça 15, saltava no cais do Caju e dali uma carruagem ou um cavalo e subia lateralmente. A entrada do paço, só realmente do meio do Império do Pedro II para o final, é que foi pela Alameda das Sapucaias, pela principal, pela reta. E como devia ser uma tortura fazer esse caminho, tempos depois Dom João mandou construir um acesso melhor que ligasse o centro da cidade até a Quinta da Boa Vista, o conhecido Caminho das Lanternas. Um caminho aberto, uma rua, né? Na verdade um grande caminho iluminado, o Caminho das Lanternas foi iluminado. Ele foi aberto, aterrado, para que se pudesse passar de carruagem ali, na verdade para Dom João vir do Paço Imperial para cá. A lanterna nada mais é do que um trecho da Presidente Vargas, um trecho do Canal do Mangue, Viaduto dos Marinheiros, né? Todo mundo fala, né? Porque ali as pequenas embarcações entravam pelo Canal do Mangue, chegava ali e fazia água, ou seja, ele se abastecia de água potável. Seria muita injustiça olhar para essa casa e ver apenas um museu. Eu, particularmente, sempre que passo por aqui, tento imaginar quantas coisas importantes aconteceram aqui dentro. Pedro II nasceu aqui, todas as irmãs dele, a princesa Isabel, a Leopoldina, irmã dela, toda a família, a partir da geração de filhos da imperatriz Leopoldina, todos nasceram aqui. Em número de peças, ele é o maior. Em metragem quadrada, ele é o maior. E ele é o mais antigo museu do país. Quer dizer, a importância dele é muito grande. A casa, ela pega um período de história muito importante no Brasil. As maiores convulsões, guerras acontecem enquanto a família morava aqui. Sempre que o assunto é Dom Pedro II, eu paro para imaginar o sofrimento que deve ter sido para uma criança de 5 anos ter sido levada até o Paço Imperial, lá no centro da cidade, e provavelmente com lágrimas nos olhos, enquanto seu pai, Dom Pedro I, teve que voltar às pressas a Portugal sem ter a chance de se despedir.
ele é mencionado como órfão, são os príncipes órfãos, ele e as irmãs, e que vão ser realmente, né? A mãe morreu aqui, né? No palácio. E o pai, logo depois que chega em Portugal, ele morre logo depois, né? Ele nem fica muito tempo, morre muito jovem. Então, assim, são tratados como os príncipes órfãos. Deve ser difícil, né? Imagina, viver numa casa, claro que no seu país, né? Eles nasceram aqui, mas estão cercados de pessoas que não são da sua família. Se você estiver no Rio de Janeiro e quiser dar um passeio diferente num lugar super agradável, não deixe de visitar a Quinta da Boa Vista e o Museu Nacional. Esse é mais um local cheio de altas histórias. Gostou do episódio? Então se inscreva nesse canal, deixe uma curtida e compartilhe nas suas redes sociais. E se você quiser saber mais sobre o assunto, dá uma olhada na descrição desse vídeo. Lá tem algumas sugestões de leitura que você não pode perder.